Amanda, primeiro te apresentar, né? A gente está fazendo essas lives aqui na página da PG, da PUC, com vários temas diferentes. Está fazendo basicamente umas 3 por semana e registrando todas elas que estão ficando no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, porque são temas bastante relevantes, alguns que têm a ver com o contexto de pandemia, outros nem tanto, mas sempre nesse esforço da gente construir diálogos, né, que auxiliem a gente nos debates necessários desse momento que a gente está vivendo, e outras discussões também que sempre são urgentes, né, como é a questão da América Latina, né. Então, a Amanda Arumi, ela é bacharel em Relações Internacionais pela Unifesp, é doutoranda do Programa de Integração da América Latina da USP, é professora de Relações Internacionais da Faculdade de Santo André e coordenadora geral da Associação de Pós-Graduandos Helenira Rezende, da USP Capital. Acertei tudo? Acertou. Muitas Boa coisas. noite, Bia. Boa noite, Várias Amanda. coisas para a gente trabalhar. Você quer Eu falar agradeço coisas muito. iniciais ou a gente vai direto pro assunto? Acho que para a pergunta, para o debate, para a gente debater os temas, Ou a gente já inicia logo o debate? acho que a gente pode ir para o debate já. Ah, legal. Então, hoje a gente vai falar sobre a América Latina, né, no contexto de pandemia, mas principalmente observando essa questão das lutas sociais, né, que a gente já vinha vendo acontecer com força aqui no nosso continente no ano passado e que, de alguma maneira, seguem vivas mesmo nesse período de isolamento social, né? Eu queria começar falando um pouco sobre a questão mais relacionada à pandemia, né? À Covid-19, né? Queria que você compartilhasse um pouco os debates que você tem participado, que você tem, de alguma maneira, feito, sobre o comportamento dos governos latino-americanos nesse contexto que a gente está vivendo, né? Para te ajudar assim, a colocar as ideias no lugar, quem que você acha que, nesse momento, receberia o troféu de melhor governo no enfrentamento à pandemia e quem que receberia o troféu de vergonha continental? Bom, Bia, eu vou tentar fazer análise dentro do campo que eu conheço, né, que é mais para política e sociologia, e lógico que a questão do Covid-19 é mais ampla que isso. Eu acredito que o continente sul-americano em si, né, a gente teve a oportunidade de conseguir conduzir a crise, porque não se iniciou aqui, né? Então, antes a crise ficou muito mais profunda na Europa, então a gente teve esse tempo de planejamento para que alguns países conseguissem ter mais sucesso que outros. E o que a gente está vendo hoje é isso, é o resultado de algumas políticas que foram adotadas no início e que estão tendo frutos positivos em relação ao combate à Covid-19. Então, assim, a gente tem cenários péssimos, como o do Brasil e do Equador, com números de morte, né, muito grande, um colapso do sistema de saúde e do sistema funerário. E, assim, não é que o Covid-19 que é a principal fator dessa crise. Né? O Equador, por exemplo, já tinha uma grande fragilidade no seu sistema de saúde e ficou muito concentrada a crise do Covid-19 na cidade em Guayaquil, né, no estado de Guayaquil. Então, concentrou muito e eles tiveram esse colapso do sistema funerário de saúde. Mas a gente tem alguns casos mais positivos, né, em relação à condução da crise, que é, por exemplo, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, que são países, né, que fazem fronteira com o Brasil, e acredito que uma das medidas mais importantes que eles tiveram foi de fechar as fronteiras, né, de conseguir identificar os primeiros casos e ter uma quarentena precoce. Então, acho que o Uruguai entrou dia 13, o Paraguai também, até antes do Brasil,
eles já começaram a tomar medidas agressivas, sem medo, né, do que isso poderia trazer, e eles estão tendo números razoavelmente positivos, né? Eu acho que o Uruguai está com 23 mortes e o Paraguai está com 11 mortes, né? Então, comparado às nossas quase 30 mil mortes, com certeza esses países conduziram melhor a crise, sendo que o Uruguai tem um sistema de saúde integrado público, assim como o Brasil, mas outros países da América Latina não. Tem essa grande fragilidade, né? A Argentina, pelo que eu dei uma olhada, e também tive contato com uma jornalista argentina, eles estão em quarentena, estão levando o isolamento social de uma maneira muito rigorosa, mas em Buenos Aires está se espalhando rapidamente o contágio, principalmente na periferia. E eu acredito que o Covid-19 traz, né, é mostrar, né, destacar as nossas fragilidades, né? Então, as sociedades latino-americanas são frágeis em relação ao sistema de saúde e desigualdade social. E o que o Covid-19 agora, infelizmente, está mostrando é que o maior número de mortes é na periferia e que a realidade, né, do impacto do Covid-19 da periferia é diferente, né, devido às doenças crônicas, acesso à saúde, diversas outras coisas, né. Bom, e eu acho que um outro caso importante é assim, eu estou tendo um pensamento de que a gente está em quarentena, a pandemia é prioridade, né? É isso que a gente está enfrentando no momento, mas não significa que tudo parou, né? Todas as nossas contradições, todos os nossos problemas sociais, eles, digamos, ficaram em segundo plano por um momento, mas é evidente que isso pode estourar. Então, no caso da Colômbia, né, que é um grande questionamento, porque hoje na Colômbia eles têm um presidente de direita que se alinha ao discurso do Bolsonaro e do Trump, porém não chegou a ter algo tão extremo da politização da pandemia como teve no Brasil, de negar a pandemia, de ir contra o isolamento social. Então, eles mantiveram digamos, as diretrizes da OMS em relação ao isolamento social. Mas, né, o Estado não é um Estado provedor, não é um Estado protetor da sociedade. Então, eles estão tendo muita dificuldade com relação aos auxílios econômicos, né? E além disso, na Colômbia, a gente tem a questão do confronto, né? Das guerrilhas, dos paramilitares e do Estado, que é constante. E, infelizmente, durante a pandemia, continuou os números de assassinatos de líderes sociais, né? Líderes sindicais indígenas, eles continuam sendo assassinados, mesmo em momentos de pandemia. Então, os problemas, né, do país não desapareceram junto com a quarentena, eles até se intensificaram. E aí, o nosso questionamento, né, inclusive, que a gente está vendo aqui para o Brasil, até quando, né, isso não vai explodir. Eu acho que outra coisa importante para a gente entender da América Latina, e aí isso vai em relação ao Peru, que eu participei de uma palestra, e aí as pessoas do Peru comentaram que lá 70% do trabalho é informal. Então, está tendo um sentimento da individualização da crise, sabe? Digamos assim, de que eles próprios têm que enfrentar o Covid. E de que eles sempre saíram para trabalhar para ganhar seu pão e não vai ser por causa de uma doença que eles vão deixar de sair. Mas isso, acho que é um reflexo do aprofundamento do neoliberalismo, desse sentimento do individual, de que eles têm que enfrentar a crise de uma forma individual. E na realidade não, né? O que a gente viu nos países que conseguiram contornar a crise foi muito Estado, né? Então isso vai totalmente contra a narrativa neoliberal do individualismo. Na verdade, a gente precisa do momento de muito Estado, o Estado que proteja a sociedade, o Estado que financia a sociedade, financie sim os empresários, os pequenos empresários nesse momento, para que a gente possa contornar essa situação. Então, acredito que países em que esse sentimento do neoliberalismo, né? Porque o neoliberalismo é mais do que uma política econômica, né? Ele desenha a sociedade. Então, esse sentimento de que não é o Estado que vai fazer algo por eles e de que eles têm que correr atrás
e realmente eles têm um trabalho informal, então eles dependem daquilo, está impactando muito na pandemia. Então, o Peru, Equador, Bolívia estão enfrentando grandes problemas em relação a isso. E isso não é um problema só durante, né, o Covid-19. O problema desses trabalhos informais é o mote, né, de todos os levantes populares dos últimos meses na América Latina. Sim. Essa era a outra pergunta que eu ia te fazer, inclusive, sobre essa questão das medidas, dessa decisão de muitos governos da América do Sul, principalmente os mais alinhados ao governo norte-americano, de colocarem uma agenda neoliberal em voga no meio de um momento de crise, de exceção, né, de crise social, onde as desigualdades sociais, que já é uma marca muito presente no nosso continente, ficam ainda mais evidentes. A gente vai ver um monte de problemas que são problemas que perpassam por boa parte dos países. Você do trabalho informal, que é um dos problemas dos mexicanos também, e um problema do Brasil atualmente. Se a gente for para o terreno da educação, esse debate da educação remota, né? E acabou sendo muito presente em vários dos países da América do Sul e do Caribe, da dificuldade. Meu áudio está falhando? Tá falhando. Ah, tá falhando muito? Eu só não entendi a parte de educação remota, é isso? Oi? Você falou da educação remota? Isso, eu estava falando da educação remota. Mas você consegue me ouvir agora? Sim. Que é um outro problema que acabou passando por vários países, né? Dos estudantes não terem condição de assistir a aula, de darem consequência ao seu ano letivo, justamente porque não tinham condições virtuais disso, né? Mas, enfim, agora melhorou meu áudio ou não? Melhorou. Ah, tá. Então, eu queria ir para um outro debate, então, porque você citou a questão aí das manifestações, das mobilizações de 2019, né? Que foi uma coisa, um fenômeno que aconteceu. A gente teve mobilização no Chile, a gente teve mobilização na Colômbia, a gente teve mobilização no Equador, na Bolívia com golpe de Estado. No Brasil a gente teve mobilização também, porque a gente fez agora um ano das mobilizações estudantis. E a gente teve que dar essa pequena paradinha, né? Por conta da política de isolamento social. Você acha que onde ficou guardada essa indignação que estava tão presente nas ruas? Você acha que no futuro próximo a gente consegue retomar essa agenda de mobilizações, que na verdade em alguns países já está sendo retomada, né? Como é o caso no Equador? Você acha que depois dessa pandemia o caldo vai ficar mais quente? Ou esse processo de isolamento social foi mais positivo para os governos que estavam sendo questionados, como é o caso do Pinheira no Chile? Eu acho que o Covid-19 ele vem deixar mais claro, né, as mazelas do neoliberalismo, assim. Então, em 2019, a gente assistiu os levantes populares na América do Sul em si, então Colômbia, Equador, Chile, Brasil, Bolívia, e isso é muito devido a uma nova agenda neoliberal que está sendo aplicada para a América Latina. E aí eu acredito que a gente tem que fazer uma análise mais ampla do que a gente está vivendo e do que a gente viveu. Então, a América Latina, ela viveu uma onda progressista, né? Então, a gente viveu momentos em que o bem-estar social, os direitos dos trabalhadores, né, o reconhecimento dos povos culturalmente, socialmente, politicamente foi reforçado. Então, no Brasil, na Bolívia, na Venezuela, no Equador. E isso tudo construiu uma nova sociedade. Então, eu tendo a interpretar que o Levante Popular de 2019, na verdade,
ele é resultado de um capitalismo financeiro que está em crise, ou seja, né, a crise de 2008 nos Estados Unidos e na Europa fez com que os países centrais passassem a ganhar menos, né, e tivessem que buscar essa mais-valia relativa em algum lugar, e eles escolheram buscar na periferia. Então, nós, trabalhadores da periferia, teríamos que ganhar menos para que os trabalhadores do centro continuassem ganhando. Então, tem essa relação estrutural, né, de que a América Latina vai precisar pagar esse custo dessa crise do capitalismo financeiro. Então, se aumenta a pressão nas sociedades, ao mesmo tempo que a gente tem 2 décadas de construção de um movimento social. Então, o movimento social latino-americano se oxigenou, está mais organizado, está mais politizado, e eu acredito que isso é o resultado dos levantes populares de 2019, que não foram pequenos, não foram sem pauta, não foram desorganizados. Eles eram organizados e liderados por movimento estudantil, movimento indígena, movimento sindical, e eles tinham uma agenda contra o neoliberalismo. Não é um levante popular amplo que não tem direcionamento. Foi dirigido, construído por movimentos sociais e era contra o avanço do neoliberalismo. O que a gente enfrenta também, né? A gente enfrenta um Estado nacional que não está em crise. A gente tem um modelo de neoliberalismo, um modelo do capitalismo em crise. Porém, o Estado nacional não está em crise. Então, essas manifestações foram fortemente oprimidas pelo Estado. Então, teve um nível de negociação no Chile, no Equador, porém o Estado estava presente com seu poder coercitivo a todo momento. Então, os movimentos sociais foram para a rua de uma forma massiva e encontraram o Estado, né? Então, foram reprimidos. Uhum. Eu acredito que não tem como apagar essa chama. Inclusive, ela está sendo acumulada, né? Então, por exemplo, no Chile, né? No Chile tem uma questão, né, que é a questão Mapuche. Então, no levante popular do Chile, tinha a bandeira Mapuche muito constante, né? E a crítica dos Mapuches é uma crítica estrutural, é do modelo de vida, né? Do modelo de vida capitalista. Eles não se identificam nem chilenos nem argentinos, eles se identificam Mapuches e questionam a estrutura do Estado, questionam a economia, questionam tudo. Não é uma crítica pontual, não é uma pauta pontual, né? É uma crítica ao neoliberalismo. Na Colômbia também. Na Colômbia foi novamente colocada uma nova agenda neoliberal de retirada de direitos, porém o grande debate é o debate da paz, da necessidade da paz, né? Então o governo do Ivan Duque retrocedeu todo o avanço dos diálogos e da negociação de paz de 2016 do governo Santos, né? Voltou a oprimir e perseguir os movimentos sociais, né, e a guerrilha, a FARC, que tinha assinado um acordo entregue as armas, então intensificou o conflito na Colômbia, e isso levou o debate para a população de forma geral, porque a paz, ela não impacta somente a guerrilha, né? Ela impacta a sociedade como um todo, né? Ninguém aguenta mais viver em guerra na Colômbia. Então isso dá um teor muito forte nas manifestações, né? E então eu acredito que isso não se apaga com uma quarentena, né? E isso está sendo acumulado e em algum momento vai vir à tona. E eu acredito que os movimentos sociais são organizados, estão preparados para que a gente construa uma nova sociedade. Porque o Covid-19, ele coloca de maneira explícita que o neoliberalismo não dá certo, que o neoliberalismo é um fracasso. Né? Então, se a gente conduzisse a crise de forma neoliberal, números de mortes seriam inúmeros, né? Se a gente individualizar a crise, né? Falar que o Estado não tem responsabilidade em relação à crise, com certeza vai se tornar maior. Então, economistas liberais e até o FMI está apontando a necessidade de políticas keynesianas, né? Políticas de imprimir dinheiro, distribuir dinheiro, aquecer a economia, porque não é uma crise pequena, né? Então, assim, eu acho que também tem que fazer uma análise mais ampla, que é a questão da China. Então, o mundo está se redesenhando, já faz mais de uma década que muitos autores escrevem isso, tem uma reorganização no jogo internacional, os Estados Unidos é uma hegemonia em queda e a China é uma potência em ascensão, né? E aí a gente pergunta onde que a América Latina fica, né, nesse lugar. Então,
quando a gente teve os booms das commodities, a China em crescimento acelerado, a América Latina foi sustentada por isso, as revoluções na América Latina, né? A distribuição de direitos na América Latina foi sustentada por uma balança comercial favorável devido ao boom das commodities, né? Então, essa relação de econômica com a Ásia se tornou muito importante para a América Latina nos últimos tempos. Ao mesmo tempo que a gente vê uns Estados Unidos em queda, né? Economicamente, então a partir de 2008 isso fica mais explícito, né? Que a economia do capitalismo financeiro está em queda e que a economia do capitalismo produtivo da China vem substituir a influência dos Estados Unidos na região. Só que isso não vai se dar de uma forma amigável, né? Os Estados Unidos sempre teve a região como prioritária na sua agenda, né? Então, a política externa para a América Latina não é política externa, é política doméstica para os Estados Unidos. É muito importante. Então, eles não vão entregar a região, né, de bandeja para essa influência chinesa. Eu acredito que está tendo um choque hegemônico, né? Não tão explícito, porque a China não tem esse interesse de ser explícita. Então, a China ela tem uma diplomacia comercial, ela não se posiciona politicamente como os Estados Unidos se posiciona, porém, a gente tem um choque de interesses, um choque hegemônico na região, que coloca a gente num cenário de muita fragilidade, né? E aí eu faço uma leitura de que os inúmeros golpes na América Latina, né? Os golpes que a gente viu, né? Paraguai, Brasil, tentativas de golpes na Venezuela, golpes na Bolívia, eles são resultado dessa queda dos Estados Unidos e dos Estados Unidos cair com a gente, assim, vai cair levando a América Latina consigo, porque é uma região de muito interesse, muito importante para essa reorganização do jogo internacional. Então, é um momento da gente demonstrar, né, tipo, conseguir construir para a sociedade, né, na disputa de narrativas de que o neoliberalismo não funciona, de que o neoliberalismo do Paulo Guedes não é a solução, não é nada novo, é o mais velho que a gente conhece, e que a gente precisa reconstruir essa sociedade pensando de uma maneira mais comum, né? Pensando que a gente pode reivindicar a nossa soberania e nossa autonomia sobre o nosso desenvolvimento. Nessa questão da China que você citou, você acha que a gente vivendo esse momento de questionamento, porque a gente vai chegar lá daqui a pouco, inclusive com relação às manifestações nos Estados Unidos, mas esse sentimento de questionamento das políticas neoliberais não seria um bom momento para a China adotar uma estratégia que fosse para além da questão comercial e econômica, fazendo um debate também sobre poder, sobre ideologia, sobre cultura, sobre política? Você acha que a tendência é que a China passe a exercer um papel para além dessa questão para além de econômico? Porque, se eu não me engano, eu até vi que essa já era uma discussão que eles estavam fazendo, né? Por conta da pandemia, de mudar um pouco, inclusive, a política externa deles, nesse sentido. O Covid-19 pega, inclusive, a China de surpresa, né? Então, com certeza, a China é um país que tem tudo muito planejado, organizado, e ela não enxerga o Brasil ou a América Latina no próximo ano, ela enxerga daqui 40 anos, né? Então, ela enxerga qual poder e qual influência ela vai ter no continente daqui muitas décadas. Então, eles não costumam tomar esse posicionamento político no calor do momento. Porém, o governo Bolsonaro conseguiu fazer com que a diplomacia chinesa, que é uma diplomacia, olha, super comercial, eles, assim, têm bem desenhado quais são os papéis que eles querem e sempre é a balança comercial e os interesses estratégicos que falam em nome da China e não o posicionamento político
específico da China. É claro que a China tem seus interesses ideológicos e políticos, eu não estou ignorando isso, mas a política externa deles é desenhada comercialmente, e eles têm um discurso de que eles ganham e que o parceiro comercial ganha. Então, assim, é uma especulação, porque o que a China faz hoje é comercial, né? Mas, claro, eles têm interesses na Venezuela, têm interesse no Brasil. O que eu acredito, assim, que os BRICS eram um bloco muito importante para a China. E os BRICS era algo, assim, que nesse momento poderia estar ocupando um espaço, assim, central, né? Que a gente tem uma crise das instituições que a gente até então conhecia, né? Inclusive a OMS, né? Os Estados Unidos retirou o apoio à OMS e tudo isso está se tornando ainda mais frágil e questionável. Os BRICS eram um grande projeto da China, né, para ter esse discurso político, né, para que o discurso político fosse conjunto. Né? Então, eu acredito que Covid-19 também coloca em questão o papel da China, o papel de desenvolvimento da China. Por quê? Né? Porque é a paralisação da produção, né, e uma reorganização do modelo de vida. Então, você falou sobre a educação. E é isso, a internet, ela é uma tecnologia, né? O capitalismo ele vive de revoluções, né? De revoluções tecnológicas, né? Então, primeira revolução industrial, tal, e a internet seria uma revolução tecnológica. Porém, a internet é uma revolução tecnológica que diminui os custos, né? Ela barateia as coisas, né? Inclusive o que a gente falou da educação, ela flexibiliza mais a relação de trabalho do professor, né? Fragiliza toda essa estrutura. Então, o mundo está se transformando devido ao Covid-19, assim, sociologicamente, economicamente, politicamente. E talvez isso coloque em xeque aquele modelo de desenvolvimento acelerado da China, baseado no consumo e exportação, né? Então, outra questão também é que a gente já não tem garantias de como vai se dar essa cadeia de comércio internacional, como isso vai se desenhar. Muitos países em crise, né? Quando tem alta do dólar, como a gente teve, né? Uma fuga de capital para o dólar, os países tendem a importar menos. Então, tende a fragilizar essa questão de comércio. Eu acredito que a China esteja enxergando isso, esteja enxergando o quê? Que vai ser preciso um plano Marshall, né? Todo mundo falando, vai ser preciso alguém liderar e alguém reconstruir o capitalismo, né? É o próprio capitalismo. Então, aquele papel de financiamento que talvez o Banco Mundial poderia ter para a América Latina, eu acredito que talvez a China construa um caminho, né, de financiamento para países que ela tem interesse. Porque isso vai ser essencial uma questão assim, ó, vamos continuar comercializando, vamos continuar essa cadeia global, porque não é só a globalização que está sendo colocada em risco, né? É essa economia global, né? A crise de toda uma economia global. Então, a China, eu acredito que eles vão ter alguma política assim para essa recondução do cenário internacional, mas é uma especulação, porque não sei. É que você falou, eles devem estar enxergando. Difícil é saber o que eles não estão enxergando, né? Não, com certeza. Mas deixa eu te falar uma coisa. Estados Unidos. Nosso papo era sobre a América Latina, mas impossível, né? Não falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento. A gente sempre sentiu mais a força que exerce os Estados Unidos no nosso continente. Mas você consegue enxergar que as mobilizações latino-americanas exerceram um papel importante para desencadear essas mobilizações que estão acontecendo agora nos Estados Unidos? Você acha que tem alguma chance de relacionar isso? Tem alguma coisa que possa ter inspirado as mobilizações deles, que saiu aqui de nós, da resistência latino-americana, que é uma coisa que a gente faz, na verdade, todos os dias, né? Ser latino-americano é resistir. Você acha que tem condição da gente fazer alguma relação nesse sentido? Estou falando mais no sentido global do continente, porque depois eu vou chegar na relação Brasil e Estados Unidos, mas primeiro mais numa visão
do continente? Eu acredito que sim. Eu acho que o que nos une é o processo colonial e o processo de escravidão. Assim, é algo que a gente não apaga na nossa história, é algo que está enraizado, né, em toda a nossa formação sociológica, e não tem como a gente ignorar que esse processo ocorreu nos Estados Unidos. Então, por mais que os Estados Unidos sejam um país que alcançou desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, tecnológico, influência cultural, foi o grande hegemon das últimas décadas, os Estados Unidos também é fruto de um processo colonial, então tem uma parcela da sociedade que foi oprimida tanto quanto os povos latino-americanos, e a gente sabe que são o povo negro e hoje os latinos, né, que moram nos Estados Unidos, que é uma grande parte da população também. Eu acho importante a gente entrar nesse debate, é um debate de esquerda, inclusive, né, que a gente sempre perguntando assim, da onde vai vir a revolução, né? De onde isso vai nascer. E aí, se a gente. É muito importante a gente entender esse caráter da América Latina, e aí isso é muito uma pegada do Prolan, né? Que é a compreender que a formação da sociedade da América Latina ela foi formada no processo de colonização, então no processo econômico de tirar riquezas, né? Da América, levar para a Europa. E lá eles fizeram acumulação primitiva de capital e fizeram suas revoluções industriais e se desenvolveram graças ao roubo, assalto que eles fizeram na América Latina. Mas não foi só isso, né? Eles também criaram uma estrutura epistemológica de superioridade da raça branca, né? E dos europeus em relação aos povos nativos, né? Os indígenas e a população negra. Então, é algo muito mais profundo. Então, você falar de capitalismo e falar do processo de colonização europeu, a gente tem que falar sobre a questão de raça, né? Então, é muito relacionado a isso, é essa questão de que o burguês branco europeu, né, ele oprime o proletário branco europeu. Porém, ele oprimiu muito mais, né, os povos africanos, os povos latino-americanos. Então, existe essa escala de opressão centro-periferia, né? Então, a América Latina é um resultado explícito disso, né? Então, a gente sempre tem que entender a questão de raça para a gente entender a América Latina. E os levantes populares de 2019, eles têm muito a questão de raça. É o movimento indígena que liderou. Né? Quem dirigiu as principais manifestações foi o movimento indígena. Então, toda essa estrutura do capitalismo, né, a estrutura do capitalismo, ela é fruto também de uma estrutura epistemológica, né, do eurocentrismo da Europa. E isso reflete muito nos Estados Unidos e nos leva a esse questionamento. Então, se os Estados Unidos, né, é um país desenvolvido, né, com, entre aspas, melhores condições, né? Então, por que tem tanta desigualdade social? Por que tem tanta opressão policial ao povo negro? Porque também foi uma sociedade construída, né, nesse eurocentrismo da raça branca e essa desvalorização, né, do diferente. É a desvalorização do diferente. Então, o processo de escravidão também é algo muito profundo. O Brasil, né, é vergonhoso o processo sociológico do Brasil. Então, foi dizimada a nossa população indígena, né, arrancaram povos da África e trouxeram para cá, e não foram poucos, né? Então, 50% da população brasileira hoje é negra, é fruto, né, de toda essa estrutura, que não é só econômica, é social, da opressão às raças, né, do diferentes do homem branco, e a gente vive isso até hoje. Então, por isso que eu enxergo que o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né, é muito significativo por causa disso. E também não é uma pauta específica. Eles não estão falando contra o aumento do preço de alguma coisa. Não. É uma pauta ampla, é uma pauta de como aquela sociedade foi construída. Tipo, chega de racismo, chega de opressão. E teve aquela fala daquela militante, que ela fala assim, a gente é agressivo porque vocês nos ensinaram a ser agressivo. Uhum. E isso é a sociedade norte-americana, sabe? Eles são construídos na base do ódio diferente, né? Do pensamento armamentista. Então,
os fracassos produzidos pelo capitalismo, né, eles não são só sociais. Eles não são só econômicos, né, como a gente enxerga na América Latina, eles também são sociais, como a gente enxerga nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é uma população totalmente que enfrenta problemas com obesidade, vício em drogas, antidepressivos, né? A questão da discriminação racial é uma questão que envolve toda a sociedade, não só o movimento negro. Então, é por isso que todo mundo vai para a rua. Então, é como se o capitalismo ele individualizasse as frustrações que eles mesmos provocam, né? Então, se você não está bem, está desempregado, o problema é teu, vai tomar um antidepressivo. E essa sociedade se tornando cada vez mais doente, né? O capitalismo foi produzindo isso. E essas são ações coletivas. Então, a sociedade está partindo para ação coletivas para questionar toda a estrutura. Então, não é algo pequeno, sabe? Não é pontual. Uhum. Claro, tem da onde surge, que é a violência policial, que é a morte do Floyd, mas não é só isso, entendeu? É algo muito maior. Ao mesmo tempo que o Trump polarizou, né? Então, o Trump estava polarizando, né, no discurso fundamentalista do cristianismo, da família, conservadorismo, então, de que os Estados Unidos teriam que voltar a ser a potência, a hegemonia, de trazer os empregos de volta. O Trump polarizou de um lado, e aí, para a gente é muito difícil imaginar uma esquerda, né, nos Estados Unidos, mas é isso, assim, tá polarizando do outro também. A gente pode enxergar que algo tá se desenhando lá e é algo que questiona toda a estrutura do capitalismo. Agora, o problema é que quando eles estão caindo, eles são muito agressivos, né? O Estado é muito agressivo. Então, a gente não sabe se a gente vai ser vitorioso, porque eles dobram a aposta, né? Quando eles se sentem ameaçados. Então, Sim, não sei. e também você está falando sobre essa situação que tomou todo esse corpo agora que a gente está tomando conhecimento, mas a gente está falando de um país que estava até pouco tempo atrás numa discussão nas prévias dos democratas, o Bernie Sanders com muita força falando abertamente, né? Com um discurso abertamente anticapitalista, né? Então, você vê que realmente tem um caldo ali que está entornando, ao mesmo tempo que a gente está falando que das duas maiores forças, os dois blocos hegemônicos políticos nos Estados Unidos, nenhum deles também tem grandes pretensões de romper com a política capitalista neoliberal. O Sanders acaba saindo da disputa também porque existe um esforço ali dos democratas de unificar o máximo das candidaturas mais de centro, né? Contra a candidatura dele, né? Nas prévias, no caso, mas você vê um sentimento popular que está um sentimento que está pegando na população de questionamento, né? Eu tive até conversando com um companheiro de esquerda norte-americano e ele estava falando que, na verdade, esse questionamento começa em 2009, mais ou menos, principalmente com o Occupy Wall Street, que eles elegem o Obama já imbuídos desse sentimento, mas que o Obama acaba sendo uma grande frustração, né? Tudo bem que o Trump é um negócio muito ruim, muito esquisito, mas o Obama também não conseguiu construir agendas alternativas, né? A questão da saúde, a questão da educação, a própria questão do debate racial não conseguiu romper com muitos tabus e muitas discussões que estão pendentes nos Estados Unidos. Mas, de alguma forma, se vê, né? É possível ver que existe um amplo movimento de questionamento a esse modelo norte-americano de vida que até então era impensável de ser questionado. O Trump, três dias não, né? Uma semana atrás, estava falando que não toleraria violência nos protestos pela democracia em Hong Kong.
mas não quer debater o que está acontecendo no território dele, né? Que tem muito a ver com democracia também, porque você está falando de amplas parcelas da população norte-americana vivendo em condições de vulnerabilidade social e questões históricas que não foram superadas, né? Mas você consegue ver que existe um movimento de questionamento que é maior do que esse debate. Esse debate do racismo é uma coisa muito, muito forte nos Estados Unidos, mas que se amplia também para esse debate do modelo de vida econômico, do consumismo norte-americano como um todo. Eu acho que realmente a disputa eleitoral ela vai ter dificuldade em conseguir, né, canalizar todo esse movimento para as urnas, assim. E aí a gente coloca em questionamento se o que está em crise, né? Se é o capitalismo liberal ou se é a democracia liberal. Qual crise se inicia, né? Porque a gente tem a crise a crise econômica, né? Que se inicia em 2008. E aí tem autores, né, como o Streck, que ele fala assim, olha, a crise de 2008, na verdade, ela foi prorrogada, né? Uma crise da década de 60, que eles vão comprando o tempo. Então, compra o tempo endividando o Estado, depois compra o tempo endividando a população, e chega um momento que não dá. Esse capitalismo, né, artificial, alavancado no crédito, ele entra em colapso. E, segundo alguns economistas, a primeira crise é de 2008. E o mais louco de tudo é que eles anunciavam que ia ter uma grande crise do capitalismo em 2020, sem saber de coronavírus, né? E o coronavírus, ele para o capitalismo produtivo. E o capitalismo financeiro é o capitalismo do amanhã, né? Ele precisa do amanhã para existir. Então, isso coloca muito em xeque, né? Então, a gente vê, né? O quão imaginário é esse capitalismo, né? Se as fábricas param, então por que né, o capitalismo financeiro continua girando, né? Então mostra o quão frágil é esse sistema e que talvez essa seja a grande crise. E os Estados Unidos, eles têm duas bases que estruturam a economia dos Estados Unidos e sua sociedade, que é o capitalismo financeiro e a economia das armas. Então eles precisam, né? Tá sempre com esses dois fontes econômicas girando, né? Então, é algo que está em questionamento ao mesmo tempo que a China tem um plano mais amplo de desenvolvimento da sua sociedade. Então, a China, ela busca energias limpas, ela busca reconstruir, tá, prometendo que vai tirar muitas pessoas da pobreza, já tirou bilhões de pessoas da pobreza e está evoluindo em relação a isso. Então, é um outro projeto de desenvolvimento que é sustentado, né, numa produção, né? Então, que a China realmente tem aquele capitalismo, não é imaginário como os Estados Unidos. E aí, a gente também pode questionar a estrutura da democracia, né? Então, ao mesmo tempo que se inicia essa crise econômica, também se inicia a crise do quão representativo é ou não o sistema eleitoral, né? Toda a estrutura da democracia que a gente conhece. Então, o Boaventura de Souza Santos, o Quijano, todos esses vão dizer, olha, as estruturas democráticas liberais são estruturas que não dão conta das complexidades da sociedade. Elas fracassam ao tentar analisar tudo isso, né? Então, elas produzem fracassos, né? Tem que ser construídos mais caminhos participativos, democráticos, né? Para que consiga ampliar esse sentimento de democracia. As que existem hoje dentro da democracia liberal não dão conta. Então, acho que também é colocado toda a estrutura da democracia. E aí eu digo a estrutura eleitoral, inclusive. Né? Que tanto aqui no Brasil a gente teve, né, as fake news e todos esses movimentos que hoje nos levam a questionar o que foi aquilo que aconteceu em 2018. Né? Isso coloca a nossa democracia em fragilidade. Esse sistema eleitoral coloca. E os Estados Unidos também, né? Então, você mesmo falou, assim, o debate da sociedade está muito mais radical do que a gente encontra nos candidatos. Sim. Então, assim, então está descolado da realidade, né? Sim. Então está muito distante. Então, isso é democracia? Né? E aí o pensamento decolonial vai entender que toda essa estrutura da democracia liberal, na verdade, é uma estrutura programada, né, para não representar a democracia e para dar continuidade ao poder a certas camadas da sociedade.
Mas, né, as manifestações sociais estão aí. Eu fico até pensando se os democratas não estão nesse momento, tipo, num comitê de crise, pensando, caraca, volta Sanders, volta que deu ruim. Porque Porque por mais que o Biden ainda tenha uma boa relação com o movimento negro, porque ele foi vice do Obama, ele, no geral, é um cara com um discurso bem moderado, né? Ao menos que eles tomem a decisão de romper também tipo, e ir para um a, discurso um so, pouco mais a, duro solu contra. a solução, né? Então, o que eles pedem? Eles pedem o fim do racismo. Como que vai ter o fim do racismo, entendeu? Se o racismo estruturou o processo de colonização da América. Então, foi só a construção dessa dualidade de preto e branco, né? Que sustentou eles saírem do continente deles, vierem para a América, dizimar a população nativa indígena, irem para a África, roubar e colocar. E eles justificaram isso com a raça, entendeu? Essa foi a justificativa. Então, foi isso que construiu a nossa sociedade. Então, assim, pedir o fim do racismo não vai ser uma agenda política mais amplo que a sociedade está pedindo. Então, por isso que Sim. coloca em xeque a própria democracia, coloca em xeque tudo, né, que a gente vive. Mas, claro, isso é um avanço do movimento social. Eu não acredito que manifestações como aquela não sejam um acúmulo, sabe, de debates da academia, do movimento social. É que a gente não consegue programar quando vai estourar, né? O movimento social não programa isso, quando que vai ter o grande levante. Mas isso é fruto de muito trabalho, de muito debate que já estava ocorrendo nos Estados Unidos. A gente vai para os últimos 10 minutos e o Instagram é bem autoritário. Ele desliga na cara Ah, da gente. E a Ana Bueno está falando aqui que a gente tinha que gravar esse debate. Aí eu vou dizer que a gente vai gravar, vai deixar disponibilizado. E para isso também precisa sair um pouquinho antes da hora que acaba, para dar tempo de guardar. Então eu queria vir para o Brasil, né? Porque domingo a gente voltou a ver mobilizações, não ultramassivas, mas já mobilizações nas ruas aqui, principalmente aqui de São Paulo, mas a gente teve ontem em Curitiba, no Rio também, com relação à violência policial. Hoje parece que na França também teve uma manifestação antifascista grande. Um pouquinho antes da gente entrar para conversar, eu estava vendo uns vídeos. Mas vamos voltar aqui Brasil e Estados Unidos, né? O que nos une nesse momento? Essa relação de Trump e Bolsonaro, né, que é bizarra. Disseram, inclusive, que ontem o Bolsonaro e o Trump ficaram meia hora no telefone. E o Trump, ontem, depois de falar, ele foi dar uma caminhada na rua. Um negócio eu vi. meio, tu viu? Meio Bolsonaro, indo na igreja, com uma Bíblia na mão, um negócio performático, bem Bolsonaro mesmo, né? Estão bastante alinhados, me parece, né? Então, eu queria que você fizesse essa relação, né? Com essa situação dos Estados Unidos, Brasil, essas mobilizações que estão acontecendo. E eu vou ver umas Eu perguntas acho, fazendo eu enquanto isso. sinceramente tenho Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de fazer análise sobre o Brasil, assim, né? Porque eu acho que a gente fica tão envolvido, né? Tá tanto no olho do furacão que eu ainda não tenho certezas do que eu consigo decifrar ou não do bolsonarismo, né? Eu me lembro que eu sempre achei muito estranho quando me falavam de populismo de direita na Colômbia. E eu tendia a falar, não, estão usando o populismo de forma errada. Eu não gostava, mas agora o Bolsonaro está nos desafiando a tentar entender o que é isso, né? E aí, o Bolsonaro ele usa a narrativa do fundamentalismo cristão, que é a mesma do Trump, desse conservadorismo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente eu não sei, juro. Eu não consigo identificar que o Trump e o Bolsonaro são a mesma coisa, porque o Brasil
não tem um projeto de proteção da economia brasileira. O Trump, ele utiliza toda essa narrativa, mas porque ele está utilizando medidas protecionistas e ele está desenhando uma disputa hegemônica internacional com a China. Então, tem tudo muito bem definido, assim, o porquê ele utiliza essa base política dele, o porquê ele está dizendo que está avançando o comunismo, porque ele tem, né, uma disputa internacional com a China, e aí a gente consegue enxergar da onde isso surge e o que é o Trump. O Bolsonaro tem muita dificuldade em entender realmente o que é, né? Porque esse interesse de alinhamento mais que automático, assim, a gente vai ter que redefinir as teorias de relações internacionais, porque não é alinhamento automático quando você faz parceria comercial. Agora, quando você carrega a bandeira dos Estados Unidos, já não sei mais o que é isso. Tá pior do que Israel, você acha? Nossa, então, Israel também tem seus interesses, uma elite em comum. O Brasil, eu tento entender se não é a síndrome de vira-lata mais pura mesmo, onde estão os interesses, qual é a estratégia, quais são os ganhos, assim, né? E aí, o que eu entendo muito, assim, o Brasil é central na questão da Venezuela. Colômbia é muito importante e o Brasil é central na questão da Venezuela. Então, com certeza, o governo Trump, né, o governo que, diferente do Obama, direcionou mais a política externa imperialista dos Estados Unidos para a Venezuela, né? E ter essa influência e ter esse domínio sobre um país do tamanho do Brasil, né, colado na Venezuela, é muito importante para os interesses norte-americanos na Venezuela. Então, assim, eu consigo entender, consigo desenhar uma análise da relação dos Estados Unidos com o Brasil. Agora, da relação Bolsonaro-Trump, eu tenho mais dificuldades em entender o que é, assim, teoricamente, o que é essa relação. Mas, com certeza, o Ivan Duque na Colômbia, né, que é a volta do uribismo e do discurso de direita, né, o discurso anti-Farc, anti-Venezuela, anti-comunismo, é resultado da política externa dos Estados Unidos, né, de voltar a atenção para a Venezuela e de aumentar as tentativas de golpe e desestabilização do governo. Então, está muito relacionado à existência desses governos, porque, assim, o Brasil, além de poder, né, se não estivesse na mão do Bolsonaro, ele iria poder auxiliar a Venezuela de diversas formas, tanto economicamente, mas também como o Brasil sempre teve um caráter de negociador da região, sabe? De construir o diálogo, de evitar o conflito. Esse era o principal papel do Brasil na região. E com o Bolsonaro a gente perdeu, a gente não tem mais esse papel, a gente está perdendo essa influência sobre a região. Então, eu tenho dificuldades em entender o amor do Bolsonaro ao Trump. O do Trump ao Bolsonaro é muito simples, nem gosta tanto, mas é muito importante a existência. Não, tirou o corpo diplomático brasileiro da Venezuela, né? Eu acho que as pessoas, de repente, a maioria da galera não tem a noção, mas existem muitos brasileiros que moram na Venezuela, né? Principalmente pessoas que vêm ali de Roraima, do Amazonas, tem muita gente que vai fazer medicina nas universidades da Venezuela. Então, não são poucos brasileiros que ficaram totalmente desprotegidos sem ter uma embaixada ou um consulado lá. Então, tipo, surreal mesmo. Vai terminar, tem 3 minutos, então vou fazer uma pergunta que eu vi aqui. A luta antirracista no Brasil é uma luta anticolonial? Sim, né? Como eu falei, o processo colonial ele foi justificado e construído nessa ideologia, na existência, né, da raça não branca europeia. Então, eles cometeram crimes, né? Eles roubaram as riquezas, justificando que os povos indígenas não tinham alma. Tem cartas, né, dos primeiros colonizadores que chegaram na América e eles falavam: olha, os indígenas não têm alma, a gente pode matar eles. Não é pecado. Então, eles justificaram, né, como o diferente, né, o não humano, o pecador, né, toda essa estrutura. Então, a nossa sociedade foi construída nisso e o racismo está, infelizmente, enraizado na construção da nossa sociedade.
E você acha que. Essa é a última, para acabar, porque a gente só tem 2 minutos. E você acha que falta para a esquerda brasileira abraçar mais forte esse debate anti-imperialista? Conectar Eu mais essa acho luta mais continental, internacional, de solidariedade internacional, a nossa luta aqui, que tem totalmente a ver, né? eu tenho extremas dificuldades em analisar o Brasil sem analisar o avanço da China, a importância dos BRICS, o que foi o golpe contra a Dilma, então era o aumento da influência da China no Brasil, a evolução dos BRICS, do Banco dos BRICS, né? O pré-sal, são todas questões centrais, né, do desenho internacional. A gente tem uma mania de achar que o Brasil é pequeno, o Brasil é hiper importante para esse jogo internacional, né? Não só pelas riquezas, mas pelo tamanho e porque representa a América do Sul. Tanto de fronteira que a gente tem, gente. Amanda, quero muito agradecer. Dizer que a Amanda é minha companheira de luta também, de solidariedade internacional, então foi um prazer estar aqui com você. Companheira de luta da pós-graduação, da PG também. Então, muito, muito obrigada. A gente poderia conversar sobre mais um montão de coisa, inclusive a gente pode marcar outra para conversar sobre essa questão da Venezuela. Eu acho que é muito interessante falar sobre como que o Brasil cumpre um papel estratégico para essas ameaças à Venezuela e o que essas ameaças à Venezuela podem significar para a nossa política interna, né? Essas ameaças de guerra do Bolsonaro, como não tem a ver só com a Venezuela, como tem a ver com uma disputa de poder também aqui dentro do Brasil, né? De ocupação, na verdade, do poder. Então, acho que a gente pode deixar um debate desse para a gente fazer um outro dia. Muito obrigada, um beijo enorme, se despede aí. Obrigada, Bia, adorei falar sobre esses temas, né, super amplos, mas importantíssimos. Foi muito legal, vamos marcar próximo. Só que Venezuela pode liderar o debate, porque eu acho que eu não conheço tanto quanto você. Não, você. Você é a minha diva. Beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada para quem assistiu aí. Até a próxima. Beijão.